Olá pessoal, bom, vamos lá bater um papo hoje sobre um assunto teoricamente um pouco delicado, mas de extrema importância de estarmos discutindo aqui no nosso canal. É um assunto que é melhor eu utilizar aqui o canal do YouTube, que nós temos um pouco mais de tempo, para não deixar nenhum tipo de dúvidas a respeito do posicionamento que eu estarei apresentando aqui para vocês. O assunto de hoje é hormônios esteroides para melhora de performance estética e abordar aqui principalmente as mulheres. Eu tenho muita experiência lidando realmente com esporte de alta performance no mundo dos esportes, principalmente aqueles esportes em que não existe um controle tão rigoroso de doping. O fisiculturismo é um exemplo muito claro. A utilização desses recursos sempre foi uma realidade desde a década de 50, né, quando realmente no pós-Segunda Guerra Mundial se iniciou a utilização de hormônios esteroides, sendo potencializado nos anos 70, 60, 70, 80 e assim sucessivamente. A grande diferença é que naquela época, né, vamos dizer até pelo menos uns 10 anos atrás, as pessoas, quando falavam em hormônios esteroides, já imaginavam em algo que traria possíveis benefícios, mas que você teria riscos à saúde. Então era uma escolha muito clara. Não, eu quero aumentar minha massa muscular e estou disposto a pagar o preço com relação à saúde. Nós não tínhamos a opção, que é isso que é o assunto do vídeo de hoje, de fazer tal utilização com acompanhamento médico. E esse acompanhamento médico traz uma falsa impressão de que esses hormônios acabam não sendo maléficos à saúde quando administrados de uma maneira desnecessária. Aí que está o ponto. Quando que realmente seria necessário essa utilização de hormônios, né? Vamos falar aqui dos esteroides anabolizantes. Quando uma situação de reposição, seja no caso um homem com aqui um hipogonadismo primário e ou secundário, ou naturalmente pensando aqui no processo de envelhecimento. Lembrando que o envelhecimento é muito relativo. Podemos encontrar alguém com 60 anos de idade com a produção natural de testosterona impecável, enquanto outra pessoa com 30 anos de idade não está tendo uma produção de testosterona adequada por questões de sono, estresse, má alimentação, sedentarismo, entre outros fatores. Então, não existe uma data que no homem específica de, olha, a partir de tal idade o homem precisa repor testosterona. Já a mulher, ela tem um evento muito bem específico, que é a menopausa, e pós-menopausa, cada vez mais temos a consolidação da reposição hormonal, principalmente falando-se dos hormônios estrogênicos, mas que normalmente a testosterona acaba sendo também uma opção. Em mulheres jovens, a reposição de testosterona seria algo extremamente específico. Na realidade, o grande problema de uma mulher jovem acaba sendo uma testosterona mais elevada, por isso que uma mulher com síndrome do ovário policístico, ela não teria um físico definido e forte naturalmente, mesmo tendo altos níveis de testosterona. Então essa busca das mulheres jovens por mais testosterona, isso acaba sendo mais um problema do que uma solução. E até muitas vezes, né, a busca da testosterona por questões de libido, né, sendo que boa parte das vezes o problema da libido é um casamento que já foi pro saco faz tempo, ou então tá faltando mais criatividade do casal ou outras situações, né? Enfim, claro que também poderíamos ter aqui a situação da reposição de testosterona, mas vocês entenderam que muitas vezes não é o grande objetivo. Bom, então, tirando essas situações em que não existe a necessidade de reposição e sim vai ser no uso suprafisiológico, essa pessoa está realmente ali passível de ter efeitos colaterais. E falando aqui de mulheres, com relação à questão estética, obviamente, ela tem que ter consciência de que mesmo dosagens baixas, seja de oxandrolona, seja de estanozolol, metenolona, entre outros, vai trazer algum tipo de aromatização, vai trazer algum tipo ali de efeito masculinizante. Por mais que seja leve, vai trazer. Então pode trazer um prejuízo com relação à qualidade do cabelo, à qualidade da pele, a questão até de alterações com relação a suor, um cheiro mais forte, um cheiro masculino, alterações em órgão sexual, no caso ali a hipertrofia clitoriana, então aumento de pelos pelo corpo. Então esses efeitos acabam sendo muito comuns na realidade, isso é nítido nas academias, né, que você obviamente observe em volta, você com facilidade identifica uma mulher que abusa um pouquinho de hormônios, questão da voz principalmente, mas até mesmo os aspectos físicos, aquele quadril fica mais
enxutinho, né? Aquela mulher, né, a bunda cresce para trás, mas o quadril fica mais enxuto, entre outras características. Mas o objetivo principal aqui do vídeo, com essa questão, é muito relativo. Às vezes a mulher não se incomoda com essas alterações físicas, exceto o cabelo, né? O cabelo para a mulher é algo extremamente importante. Mas algo que eu queria chamar atenção hoje é para você que está utilizando algum recurso hormonal, por mais que esteja com controle médico, importante também você observar os seus exames e não achar que algumas alterações extremamente comuns, elas são normais, elas podem ser comuns em mulheres que estão usando dosagens de hormônios de forma suprafisiológica, mas elas não podem ser encaradas como normais. E aqui eu chamo a atenção para os seus níveis de hematócrito e considerando inclusive alto risco de embolia, pensando aqui nesses níveis mais elevados, um nível mais elevado de hemoglobina, níveis elevados de ferritina. Se, por exemplo, você tem um implante lá com gestrinona, testosterona, estão colocando, tá, né, Deus e o mundo nos implantes, então tá lá com um implante extremamente completo, com várias situações, e você observar que a sua ferritina, a partir do momento que você colocou esse implante, ela começou a subir. Isso não pode ser visto como algo normal e não deveria ser mantido isso a longo prazo, só uma situação para vocês terem aqui como exemplo. E muita atenção com o perfil lipêmico, saúde cardiovascular. Sempre observe os seus níveis de colesterol. O HDL na mulher, uma lipoproteína de alta densidade, conhecido como bom colesterol, acaba tendo aqui como recomendação acima de 50, sendo que extremamente comum aqui no consultório eu pegar pacientes que estão utilizando algum tipo de recurso hormonal com prescrições médicas, que tinham lá um colesterol, um HDL de 55, 60, hoje estão lá com 15, 20, e muitas vezes o prescritor fala que é normal. Não é normal. Então realmente é um fator de risco cardiovascular que deveria estar sendo ajustado. E como que se ajusta isso? Reduzindo ou retirando o agente agressor, aqui no caso, falando aqui no caso do hormônio esteroide. Então, HDL baixo, LDL elevado. Então, são situações que são muito comuns de serem encontradas e vou até ensinar a vocês aqui uma maneira para vocês fazerem as relações dos seus exames para terem uma ideia até mais além do que os exames realmente mostram sobre aqui a sua saúde cardiovascular. Vou dar aqui um exemplo. Uma paciente com colesterol total de 205, LDL de 190, HDL de 20 e triglicerídeo de 90. Então, o triglicerídeo acaba tendo uma relação direta com a alimentação, é uma paciente com uma boa alimentação, então ela não tem níveis de triglicerídeos extremamente elevados. Nós sempre buscamos, nesse nível mais avançado de controle alimentar, um triglicerídeo até 100, né? Então, um triglicerídeo ali de 60 a 100 acaba sendo o que nós buscamos com alguém que se alimenta muito bem. Então, não apenas olhar esses dados, porque olhando esses dados, já tem aqui uma visão de que, opa, não está adequado esse perfil lipêmico. Mas quando você pega o colesterol total e divide pelo HDL, aqui nesse caso 205 dividido por 20, você encontra um valor próximo de 10, sendo que essa relação ela acaba tendo um fator de risco para a saúde cardiovascular até que deveria estar até 3, e nesse caso dessa paciente está em torno de 10. Outra relação, LDL dividido por HDL. Essa relação deveria dar menos do que 2,5 e nesse caso dessa paciente temos o valor de 9,5. Outra relação muito importante seria você pegar o seu triglicerídeo e dividir pelo seu HDL. Então aqui no caso 90 dividido por 20, teríamos aqui uma relação em torno de 4,5, sendo que o recomendado seria até 2. O que eu quero concluir pegando aqui esses dados, né, dessa paciente como exemplo? Essa paciente tem um fator de risco para a saúde cardiovascular muito grande, considerando aqui esse perfil lipêmico. Então, isso daqui não deveria ser mantido a longo prazo. Só que essa situação é algo que se repete constantemente no consultório, desde que realmente médicos começaram a prescrever hormônios como se fosse creatina. Realmente isso, por mais que os conselhos, né, tentem coibir a ação dos profissionais, mas realmente acaba não sendo algo tão comum, né? Estou longe de fazer qualquer apologia
realmente contra esteroides anabolizantes. Para quem não sabe, meu primeiro livro, né, que foi publicado em 2004, ele justamente era sobre esteroides anabolizantes. Tomei um processo enorme pelo livro, porque eu fui mal interpretado no seguinte de ser conivente com o uso de esteroides, mas eu estava alertando, porque naquela época começou a prescrição médica de hormônios para estética e eu via que isso não ia acabar bem, e é o que nós estamos enxergando hoje, né? As pessoas utilizando hormônios para qualquer situação, para qualquer, né? A pessoa começou a treinar hoje, amanhã já começa a usar hormônios, só que sem aquela visão do passado, de que no passado não que fosse correto, mas a pessoa sabia que ela ia se ferrar. Hoje não, a pessoa está lá com uma prescrição médica, ela vai se ferrar, mas acha que não vai, que está segura. Claro aqui que nós temos profissionais seríssimos que sabem exatamente o momento de estar prescrevendo algum hormônio, principalmente em situações clínicas, lembrando que esses hormônios eles foram pesquisados e criados para patologias, né, desde anemias profundas, sarcopenia, saúde óssea, entre outros. Então eles têm aplicabilidades maravilhosas, não estou entrando nesse mérito, mas a minha aqui crítica com esse vídeo é realmente para você que é uma pessoa que não é profissional da área, mas está ali utilizando esses hormônios com devida prescrição médica, estude também os seus exames laboratoriais, não apenas confie no que o profissional está falando para você, que está tudo normal, e você olha os seus exames completamente vermelhos. Isso não é normal, pode ser comum por uma prática que não é saudável. Então, que realmente você saiba o que você está fazendo durante determinado período. Vai utilizar algum recurso para otimizar uma performance, uma estética, mas saiba que na sequência você vai ter que saber, o profissional que está te acompanhando, saber como que corrige esses exames, que essas alterações sejam as menores possíveis, né? E cuidado com esse uso crônico, exceto em uma situação realmente de reposição. Para você, nutricionista, que recebe, assim como eu, pacientes com tantas prescrições dessa maneira, né, incluindo prescrições muito bem elaboradas, que realmente não afetariam de maneira grave os exames laboratoriais dos pacientes, mas também prescrições sem pé nem cabeça, em que você pega aqueles exames laboratoriais completamente vermelhos. A importância do nutricionista conhecer também o impacto de cada tipo de esteroide, cada tipo de fármaco nos exames laboratoriais e saber, como uma medida profilática, que amenizar esses danos, desde uma saúde hepática ou até relacionada à saúde cardiovascular, que foi o assunto aqui desse vídeo. Mas nada vai melhorar mais do que a retirada ou redução do agente agressor. Então, fica aqui esse alerta, né, para, tenho certeza que vai ajudar aqui muitas pessoas a compreender um pouquinho melhor alguns dados laboratoriais que vêm estando alterados há bastante tempo e que você não sabe o porquê realmente que esses exames estão alterados. Como é que alguém que você olha com baixíssimo percentual de gordura está lá com perfil lipêmico totalmente inadequado, né? Simples, devido aqui ao abuso, né, de hormônios esteroides. E lembrando que abuso não é relativo exatamente a quantidade de hormônio que você está administrando. Se você tem um copo de água que está transbordando, já ele está muito cheio, uma gota de água que você joga já vai transbordar. É diferente um copo vazio, você jogar uma gota não vai fazer diferença. Então, depende muito dos receptores hormonais de cada pessoa, como que estão aqueles níveis basais. Então, não dá para a gente determinar que 2 miligramas disso ou 10 miligramas daquilo é pouco ou é muito. Então, é importante todo esse conhecimento e realmente deem uma chance maior para o seu potencial genético, né? Nós nem entrei no assunto aqui com relação a fatores psicológicos que são impactados pelo abuso desses hormônios. Então é muito casamento que acaba, é muito namoro que acaba, é muito problema em trabalho também que acaba se tendo devido a questões emocionais serem impactadas. E quando eu falo isso, não é apenas a pessoa ficar nervosa por questões de hormônios, é também muitas vezes questões de transtornos de bipolaridade, gerar ali no caso não somente agressividade, mas quadros mais depressivos. Então realmente é mexer num vespeiro se você não tem necessidade de utilizar hormônios e estar ali utilizando, né? Então realmente deixar isso para situações muito específicas, ou claro, em algumas modalidades esportivas, mesma coisa você competir com um Fusquinha com alguém de Ferrari, né? Então temos algumas situações
e que fica quase inevitável realmente esse uso, mas o que me preocupa é pessoas que poderiam evitar estarem utilizando por uma questão de moda, de achar legal e não saberem, na realidade, o quanto de malefícios que isso vai trazer aqui a médio e longo prazo, né? E também nem vou entrar em méritos relacionados à fertilidade, né? Talvez a pessoa com 25 anos não pense em ter filho, aí quando chega os seus 35, encontra o amor da vida, sei lá, resolve ter lá 2, 3 filhos e não consegue. Então, são várias as situações que eu poderia estar aqui elencando, né? Para que realmente se tome uma posição, né, uma medida mais consciente com relação a esses usos. Ok, vai usar, mas saiba o que está fazendo e não achar que um carimbo de um CRM vai eliminar qualquer tipo de efeito colateral que uma substância utilizada em um momento que você não necessita vai ali trazer para a sua saúde. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo, que é um conteúdo muito importante. Valeu!